181. Regressor Instruction. Capítulo 967. Atano. 4. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Quando você receber esta carta, eu não estou mais lá, comandante. Sinto muito por ter saído quando a situação estava tão sombria. Enfim, que tipo de pessoa eu sou para você? Um camarada confiável. Seu único rival no mundo. Talvez um arqui-inimigo que você acha tão vil que nunca se sentiria satisfeito mesmo que me espancasse até a morte. Você pode ficar chateado com algumas coisas que fiz, mas foi tudo porque tantas coisas aconteceram. Fiz todos eles para ajudar você a crescer, comandante. É para te preparar para esse tipo de situação. Deixei esta carta porque obviamente tenho um pequeno favor a te pedir. Como santo da luz e coração do continente, devo lutar contra um destino cruel, então alguém precisa cuidar do grupo de expedição em meu lugar. Vai ser um fardo, e eu também sei melhor do que ninguém que suas habilidades estão a faltar, mas não deixe esse fardo te derrubar. Com a senhorita Ijin, tenho certeza de que você vai conseguir superar esses tempos difíceis. E se você ainda estiver tendo dificuldades, não se preocupe. Anotei tudo no manual. Claro, não estou duvidando das suas habilidades porque tenho certeza de que você vai conseguir superar esses tempos difíceis muito bem, mas nunca se sabe o que pode acontecer. Quem poderia imaginar que eu seria imediatamente jogado no passado? Por isso você tem que agir com pressa. Tenho muitas coisas para fazer. Você sabe melhor do que eu posso fazer e dos resultados que posso alcançar. Tenho pensado em muitas coisas, pois minhas ações passadas podem ter um efeito borboleta e quando eu voltar. Acho que isso é apenas um evento simples, mas é muito provável que seja maior do que apenas um evento simples. Talvez eu faça um pequeno experimento, então, por favor, sejam um pouco mais diligentes e minuciosos. Tenho certeza que você não gosta disso porque parece que estou te mandando, mas você precisa cooperar comigo para conseguir o mesmo resultado que eu. Também tem outras pessoas que podem me ajudar se você não quiser, então pode recusar se tiver coragem. Por fim, há muitas coisas escritas na carta anexa, que também contém o manual que mencionei antes e algumas das informações sobre essa masmorra que descobri anteriormente. Não deixe seu orgulho queimar a carta porque eu já enviei essa informação para os outros comandantes. Vou parar por aqui. Boa sorte, herói das sombras. Desgraçado. Eu, queria rasgar essa carta porque não era algo que eu pudesse simplesmente ignorar. O grupo de expedição ficou deprimido com seu desaparecimento. Basicamente, o grupo de expedição não conseguia mais operar direito. Poucas horas atrás, alguns dos grupos de expedição ainda estavam incapacitados. A força principal que deveria manter o equilíbrio do grupo da expedição havia anunciado uma suspensão temporária da expedição. Eu estava sentado no lugar dele como uma estátua, e havia muitos magos lá. Era chocante que um item o tivesse trazido de volta ao passado, mas o que era ainda mais ridículo era como o grupo de expedição estava lidando com isso. Eles só pegaram Havia uma ordem para encontrar uma forma de voltar ao passado. Os pesquisadores e magos mais renomados do continente estavam desperdiçando seu tempo com pesquisas que nunca dariam resultado. Qualquer um podia ver que era uma pesquisa sem sentido. Se aquela mulher maluca que os seguia não conseguia, então era impossível. Em outras palavras, os membros de alto nível da expedição eram forçados a realizar tarefas sem sentido. Nesse ritmo, não havia como limpar a masmorra. Para piorar, a dificuldade das masmorras estava aumentando gradualmente. Nossos suprimentos também estavam atrasados, e ainda não tínhamos recebido nenhuma notícia decente. O centro de comando estava instando a retirada dos primeiros e dos restantes esquadrões de ataque. Eles até fizeram comentários ridículos sobre cortar suprimentos se nos recusassem a voltar. Provavelmente era por isso que achava que essa era uma boa oportunidade para fazer isso. Você descobriu uma missão oculta de nível épico, um aviso do passado. Que diabos essa está aprontando? Murmurei. A missão foi concluída automaticamente. Eu também precisava focar aqui. Parece que ele não está blefando. Eu tinha certeza que a poção que ganhei como recompensa de missão tinha vindo dele. A poção já estava sendo distribuída na República, e não pude deixar de notar, pois reinava suprema no mercado. A poção era antiga, mas não havia nada de errado com a qualidade. Provavelmente consegui manter sua forma original graças à proteção da missão, e não à qualidade do item. Consegui uma prova sólida bem quando estava preocupado que ele estivesse falando besteira.
Lei Kyong estava no passado e esperava a missão ser concluída. Achei que ele estava parado no mesmo lugar que eu agora. Comandante. Comandante. Sim, estou ouvindo, respondi. O centro de comando ordenou que recuássemos. Eles vão interromper a expedição por enquanto. Os outros membros do esquadrão de ataque, incluindo o Sr. Rafael, ficam confusos. Nesse ritmo, há algum item que vale a pena relatar dos itens que a bibliotecária deixou cair? Talvez algo relacionado à masmorra. Interrompi. Nada disso. A bibliotecária Dolores deixou cair 3 livros de feitiços que magos podem usar e acessórios exclusivos para sacerdotes. Tem algo que você gostaria de dizer ao centro de comando? Diga a eles que estou procurando vestígios de Lei Kyong. Quero dizer, o submestre da Guilda Azul, respondi. Como é? Diga isso para eles por enquanto. Eu cuido do resto. Quando terminar, distribua os itens com base no nível de contribuição mais alto e priorize as guildas que ainda não receberam nenhum item. Instruí. Sim, senhor. Eu ainda estava no controle da situação geral, mas podia mudar a qualquer momento porque esse era o jeito dele de agir. Seus métodos inesperados sempre me pegavam de surpresa. Claro, a maioria dos métodos dele eram meras blefagens, mas eu nunca subestimaria aquele. Eu tinha certeza de que havia muitas coisas que ele poderia fazer sob a suposição de que essa masmorra existia há muito tempo. Ele podia enviar informações sobre a masmorra, o monstro-chefe e o mapa da masmorra pelo método que havia usado agora há pouco. Ele poderia até fazer algo desconhecido para mim. Seja lá o que fosse fazer, seria útil para derrubar as figuras-chave dessa masmorra e aumentar seu nível de contribuição. Nada mal. Eu não gostei, mas foi uma decisão razoável usá-lo, já que eu era o comandante dessa incursão. Claro, havia muitas coisas que eu precisava pensar além desse jogo. Havia algum motivo para ele ir embora. A questão era simples. Ele imediatamente usou o convite que recebeu de Spirit ao que assumiu o risco. Ele era um egoísta, por isso não pude deixar de questionar sua escolha. Não podia excluir a possibilidade de ele ouvir sobre o futuro pelo xamã cego capaz de enxergar o futuro. Ele era um completo lixo, mas era excessivamente obcecado pelas pessoas do seu círculo. Um boneco e um tolo ignorante. Talvez aquela mulher louca acabe morrendo no final. Provavelmente ele também morreu. No entanto, o fato de terem morrido significou que o grupo de expedição foi aniquilado. Foi quando recebi uma mensagem, iniciando uma missão vinculada, resposta do presente, épica, você recebeu um aviso do passado. A ameaça diante dos seus olhos pode parecer um pesadelo, mas acredito que você e seus companheiros conseguirão superá-la. Se você tiver provas de que lidou com a ameaça, coloque-a no mesmo lugar. Rezo para que você supere essa dificuldade. É para confirmação? Perguntei. Tinha certeza de que ele não sabia que eu havia descoberto a missão. Eu não fazia ideia de quantos centenas ou até milhares de anos havia entre o passado e o presente, mas não havia garantia de que essa missão tivesse permanecido oculta até agora. Se alguém tivesse descoberto essa missão, ele provavelmente pensaria que o futuro havia mudado, já que ele mencionou que estava preocupado com o efeito borboleta. Ele acreditava que o futuro precisava continuar assim. Caso contrário, ele não teria falado com um tom tão sério e ambíguo usando palavras-chave como lidar com ameaças, dificuldades e pesadelos. Levantei a mão silenciosamente e ouvi uma voz. Você me chamou, comandante. Você pode me trazer o saque que obtivemos com a bibliotecária Dolores? Eu pedi. Sim, senhor. O saque da bibliotecária Dolores provavelmente era a prova de que ele estava falando. E comandante? Pode falar, eu disse. O mestre da Guilda Azul aparentemente está vindo para cá. Aquele pedaço de lixo. Ele era o desgraçado que nem se deu ao trabalho de aceitar meu pedido de suprimentos. Fiquei pasmo com a notícia de que ele viria aqui. Eu já tinha sofrido muitas vezes porque o centro commander era muito lento para cuidar das coisas. Então o fato de terem agido rápido desta vez me deixou com raiva. Aqui estão os itens que você pediu. E também trouxe uma lista dos itens diversos que a Dolores deixou cair caso você precisasse. Sobre a distribuição. Há pessoas preocupadas que, você pode dizer que vamos distribuir o saque depois? Interrompi. Claro. Obrigada, respondi. Você enviou o item da missão, a missão vinculada de nível épico. Resposta do presente, foi concluída, iniciando uma missão vinculada, para a sala de oração, nível épico, por favor. Dirijam-se à sala de oração. Acreditei que as coisas ficariam mais fáceis dali para a frente.
Como era uma missão vinculada, ninguém poderia vê-la, exceto a pessoa que iniciou a primeira missão da missão vinculada. Como ele foi minucioso, eu tinha certeza de que haveria mais alguns processos de verificação, mas ia dar tudo certo. Levantei-me devagar e ouvi murmúrios lá fora. É por aqui, mestre. É verdade que vestígios do Sr. Keong foram encontrados? Kim Sun perguntou. Não tenho certeza. Mas tenho certeza de que o comandante Jin Cheong conhece os detalhes. Eu vou te guiar até lá, respondeu Kazugano Yuno. Não demorou para chegar a este lugar. Não achei que você viria tão rápido, comentei. Ouvi dizer que você encontrou vestígios do Sr. Keong. Kim Sun perguntou. Aquele xamã cego está certo. Ele está no passado agora. Ele pode estar exatamente onde estamos agora, disse. O que isso tem a ver com encontrar vestígios dele? Kim Sun perguntou. Ele enviou uma mensagem do passado. Havia uma poção enterrada no chão da biblioteca. Ele até foi minucioso com isso e usou reagentes para esconder. Ele deixou uma missão e eu simplesmente respondi enquanto você perdia tempo lá, respondi. Não disse que ele podia tomar, mas ele estendeu a mão em direção à poção. Grosseiro desgraçado. Ele disse mais alguma coisa? Kim Sun perguntou. O nome da missão é um aviso do passado, mas não lembro direito dos detalhes. Depois disso, houve uma missão vinculada. Aparentemente, preciso oferecer o saque da bibliotecária Dolores e ir para a sala de oração. Talvez, ele está tentando me guiar. Kim Sung me interrompeu. Há uma grande chance de ele estar apontando o lugar para onde o grupo de expedição precisa ir. Spirit Elk lançou um convite para um encontro social, então o ambiente lá deve ser melhor do que aqui. Kim Sung murmurou. Ele nem está me ouvindo. De qualquer forma, não há motivo para você se preocupar, o tranquilizei. Ele ainda não estava ouvindo e apenas olhava para a poção. Os pesquisadores do grupo da expedição tomaram a poção e provavelmente verificariam se ela realmente veio do passado. E foi quando Kim Sung disse algo ridículo. Eu cuidarei do grupo de expedição sozinho a partir de agora. Besteira, comentei. Eu estou no comando. Aquele, quero dizer, é a vontade do comandante-geral junto com aquela mulher chamada Jui Jin. Você não tem o direito de fazer isso. Você realmente acha que posso confiar o destino do grupo de expedição novamente a alguém que foi rebaixado? Argumentei. Ele é só um que só sabe usar força bruta. Kim Sung não me respondeu e apenas me encarou em silêncio. Desgraçado. Senti que as coisas iam ficar complicadas. Ele não poderia causar danos diretos, mas poderia usar várias formas de dividir o grupo de expedição. Na verdade, a maioria dos suprimentos que apoiavam o grupo de expedição vinham da Guilda Azul e do Vaticano, então eu era basicamente um estranho. Mesmo que ele e os outros organizassem um golpe, eu não tinha o direito de impedi-lo. Seria absurdo puni-lo por insubordinação, já que ele estava acima da lei. No fim, tive que dizer algo ridículo também. Você tem outras coisas para resolver. Do que você está falando? Kim Sun perguntou. Pode haver mais de um convite para a reunião social? Menti. Eu tinha certeza de que só havia um convite. 1. Ponto de vista de Jin Cheong Regressor Instruction Capítulo 968, Atano, 5. Pode haver mais de um convite para o encontro social. Eu tinha certeza de que isso manteria Kim Sung, já que era a única coisa que ele podia fazer agora. Eu, sabia o que estava acontecendo com o grupo de expedição sem ver com meus próprios olhos. Eu tinha escrito diretrizes para cada uma das figuras-chave, mas eles definitivamente não as seguiriam à risca. Felizmente, escrevi sobre eles enquanto considerava o comportamento deles. Os outros se moveriam conforme meus desejos, mas Kim Sung e Jungaian provavelmente fariam algo absurdo, como procurar uma forma de voltar ao passado. Eles provavelmente montariam acampamento na área onde eu desapareci e fariam coisas que atrasariam a expedição. Eles trariam todos os membros competentes para aquele acampamento, o que atrasaria a expedição. O comandante Jin precisa manter as coisas firmes. Se possível, eu queria que a Jui Jin estivesse no comando, mas Kim Sung era meio que a fraqueza dela. A expedição precisava continuar, independentemente do que eu tivesse que enfrentar aqui. Se realmente tinham esvaziado a biblioteca, então a sala de oração era o próximo destino. Ainda não consegui confirmar se Jin Cheong foi quem aceitou a missão, mas como consegui confirmar que ele aceitou a missão vinculada, havia uma grande chance de que ele também tivesse aceitado a missão Um Aviso do Passado. Na verdade, pensando bem,
Talvez haja mais alguns convites. Obviamente, Kim Sung seria inútil mesmo se viesse aqui. Seria melhor se a Nona da Ji vier aqui. De qualquer forma, parecia que algumas prioridades já tinham sido resolvidas. Consegui confirmar que esse evento não era apenas um simples evento, e consegui entregar minha mensagem ao grupo da expedição. As próximas tarefas eram entregar informações e lidar com as tarefas atrasadas. Primeiramente, achei melhor obter informações sobre a sala de oração, já que eu já estava aqui. A sala de oração no 8º andar do porão tinha centenas de salas, em vez de apenas uma sala. Também havia capelas onde todos rezavam juntos, mas havia lugares para pessoas como eu, que precisavam de espaço pessoal. Alguns deles foram até usados como confessionários pelos padres. Todos eles devem ter se tornado monstros. O padre Dractaris provavelmente era o monstro-chefe aqui. Ele era um sacerdote responsável pelas salas de oração privadas e tinha um poder sagrado incrível. Padre Dractaris é uma pessoa rígida e teimosa. E ele é um dos sacerdotes do templo subterrâneo com muito poder sagrado. Ele é famoso por viver por lá de Lucifer. Mas eu nunca o vi muito assim. Disse a templária Jenny. Sério? Perguntei. Sim. É porque o padre Dractaris tem seus próprios guardas. Ele é tão forte que não pode ser comparado a um templário de baixo nível como eu, disse Jenny templária. Isso vai ser complicado. É uma pena, porque eu queria conhecê-lo, disse a ele. Ele está sempre em algum lugar na sala de oração, então se você visitar a sala de oração com frequência, tenho certeza de que eventualmente vai encontrá-lo, me informou a templária Jenny. Isso significa que ele aparece aleatoriamente. Era um prédio em estilo corredor, então não era fácil trazer um monte de tropas ao mesmo tempo. O arcebispo tinha guardas em nível semelhante aos dos templários de baixo escalão. Se eu tivesse muito espaço para trabalhar, as coisas seriam mais fáceis, mas o espaço era limitado, então as coisas seriam um pouco complicadas. É pequeno demais para um grupo se movimentar. Eu precisava de um certo número de pessoas para limpar este lugar. Refleti brevemente e cheguei à conclusão de que eram necessários 3 partidos compostos por 5 pessoas para provar isso. A decisão mais razoável foi criar um pequeno grupo centrado na Guilda Azul. Fiquei incomodado com a memória que vi através de Kazugano e Uno, mas aquele lugar era diferente do futuro que eu tinha visto. As estátuas em cada sala de oração também contêm o poder sagrado da Senhora Lúcifer. Parece conter uma bênção que conforta os padres que vêm aqui rezar. Às vezes venho aqui para orar também. A templária Jenny fez uma pausa. Há até relíquias em cada cômodo. Essas relíquias eram bênçãos para o inimigo, mas eram uma relíquia sagrada amaldiçoada para nossas tropas aliadas. Toda vez que uma sala era aberta, havia uma escaramuça. Era muito provável que ficassem exaustos, tanto física quanto mentalmente. Presumi que Dractaris e seus guardas apareceriam assim que os membros do grupo estivessem exaustos, e que era quando a luta contra o chefe começaria. Se eu assumisse que as estátuas causariam debuffs como parte do evento especial, tive que excluir Ayan disso, pois as habilidades exatas das estátuas eram desconhecidas. Ansura poderia ser usado como seu supressor, mas situações assim sempre eram preocupantes. Seria ideal criar um grupo com Park de Okegu, que tinha muito HP e aguentava uma surra, nossa Ijin, que era capaz de tomar decisões objetivas, Helena, que tinha muito poder sagrado, e Sun e Yeon. Depois levaríamos o grupo do Rafael conosco. Vou excluir Kim Sun também, só por precaução. Kim Hee, Lei Chang-ryol e Park Lian também foram excluídos dessa parte da expedição. Templária Jenny, vou voltar ao que estava fazendo. Eu disse para ele. Sim, pai. Vou esperar por você lá fora, disse a templária Jenny. Obrigado. As salas de oração eram grandes, pois estavam em um terreno enorme. Era estreito demais para lutar, mas grande o suficiente para se mover. Havia um pequeno altar e uma estátua de um lado da parede. Eu tinha certeza de que os quartos foram projetados assim. Eu estava meio preocupado, mas achei melhor incluir também os Alpes, já que o buff do Shiro seria útil para o grupo. A missão ligada de nível épico foi concluída. Criar uma missão de nível épico. Arcebispo da sala de oração, posto lendário. Padre Dractaris é um sacerdote devoto que reside na sala de oração. Como servo fiel de Lúcifer, ele possui poder sagrado suficiente para ameaçar você, e está sempre acompanhado por guardas leais e poderosos. As estátuas de espíritos malignos em cada sala de oração vão amaldiçoar você e constantemente testar aventureiros com mentes fracas,
Apenas certos heróis podem superar essa crise: um aventureiro com um grande escudo, um sacerdote com uma enorme quantidade de poder sagrado, a rainha dos altos elfos, um guerreiro de asas cinzentas e seus companheiros, e um cachorro capaz de bloquear pensamentos negativos. Quem mais está aí? Era necessário um artista marcial, pois o espaço para se mover era bem pequeno. Heróis capazes de usar seus corpos como armas também são necessários, os soldados de Jin Cheong. E por fim, a Fera Vermelha. Se as estátuas realmente podiam atacar as pessoas mentalmente, então trazer a nona de Heiha era a escolha certa, pois ela tinha a vontade mais forte de todas as pessoas que eu conhecia. Desejo boa sorte aos heróis que colocaram os pés em um lugar tão perigoso por causa do continente. Basicamente, era um teste de livro aberto. Antes de criar a missão, senti que precisava deixar uma carta. Tive que escrever uma carta para Kim Sung Jungayan. Na carta, eu precisava incluir que havia coisas que eu precisava fazer ali que eu poderia ajudar dali, e que não havia problemas com minha identidade ali, já que fui convidado para o encontro social. Também precisava dizer que meu tempo aqui era limitado e que voltaria quando a reunião social acabasse. Por fim, decidi escrever algo legal como palavras de apoio, e isso deve ser suficiente. Como seria uma carta do passado, seria como um diário ou uma autobiografia, registrando a missão vinculada de nível épico. Arcebispo da sala de oração. Aceitou a missão vinculada. Havia coisas que eu precisava fazer antes que essa missão fosse concluída, então juntei as mãos silenciosamente e liberei luz. O quarto se encheu instantaneamente de luz, e eu tinha certeza de que as pessoas do lado de fora podiam ver a luz escapando. Como sempre, a luz radiante se espalhou por toda parte, e até entrou nas outras salas de oração. Não abri minhas asas porque, por algum motivo, achei assustador. Tenho certeza que ainda é eficaz. Como esperado, houve murmúrios lá fora. O milagre fez as pessoas se reunirem uma a uma. Ó Lúcifer! Ó Santo Altanus! Que diabos! Eu não sabia por que mencionaram Santantã, mas provavelmente era prova de que ela teve uma enorme influência nesse lugar. Mesmo no continente, diziam coisas como, o Santo da Luz ou Filho da Luz. A luz que preenchia o quarto estava diminuindo lentamente. Fiquei na oração por um tempo porque precisava que a multidão ficasse curiosa. A multidão do lado de fora não deixava minha sala de oração privada em paz, e seus murmúrios ficavam mais altos. Eu tinha certeza que os superiores também estavam ali. Se eu ficasse aqui o dia inteiro, provavelmente eles me esperariam o dia todo. Um padre poderia expressar o quanto foi comovente encontrar a deusa depois de passar 2 ou mais dias nesta sala, mas eu não planejava passar 2 dias aqui. Estávamos em estado de emergência agora, afinal. O silêncio tomou conta do ambiente e a multidão não disse nada. O que poderiam dizer ao padre chorando e suado? Ninguém foi burro o suficiente para me perguntar se eu já tinha conhecido a deusa ou se eu tinha ouvido a voz da senhora Lúcifer. Baixei a cabeça silenciosamente, louvei a Deus e chorei. A templária Jani lançou um olhar atônito para mim. Ele esteve ao meu lado o tempo todo, afinal. Caminhei silenciosamente, mas caí para o lado. Devo ter caído naturalmente. A templária Jani me agarrou e me apoiou. Pai, você está bem? Pai, perguntou Jani templária. Me forcei a levantar e assenti. Sim, estou bem, templária Jani. Você poderia chamar o arcebispo para mim? Eu pedi. Que o quê? Obviamente, o arcebispo estava aqui. Ele veio aqui com seus guardas. Como seguidor leal de Lúcifer, ele me olhou com um olhar caloroso. Esse homem. Ele é um padre que foi convidado para o encontro social. Padre Dractaris, respondeu o templário Geni. Entendi. L. Dractaris murmurou com o rosto pálido, com medo de que alguém pudesse ouvi-lo. N não é algo que possamos discutir aqui, pai. Acho melhor irmos para outro lugar. Elis, por favor, escolte-o, ordenou Dractaris. Sim, pai, respondeu Elis. Eu? Você é? Ele perguntou. Eu sou a templária Geni, padre Dractaris, respondeu a templária Geni. Acho melhor você vir conosco, sugeriu. Eu acabara de receber uma mensagem divina, e estava no meio de tentar recuperar a consciência. No entanto, eu estava sendo movida contra a minha vontade. Caminhamos por um pequeno corredor e saímos da sala de oração. Logo, entramos em uma sala de recepção. Dractaris parecia ser um homem que favorecia o minimalismo, já que as decorações no salão de recepção estavam longe de ser sofisticadas. Assenti porque fazia sentido ele praticar minimalismo. Afinal,
Ele era um padre que vivia apenas para Lúcifer, e não para um padre corrompido. Agora, você pode me contar o que aconteceu? Dractaris perguntou. Respirei fundo, mas ainda estava chorando. Então, pareci pálido e nervoso ao responder. São Antano. A mensagem divina me disse que ela perderá lentamente seu poder sagrado. Respondi. Eu não estava errado aqui. 1. Ponto de vista de Lei on Regressor Instruction capítulo 969, Altanus, 6. Acho que posso dizer que o continente já estava sendo destruído. Aqueles que não sabiam o que acontecia lá fora falavam sobre o grande, o protetor, o benevolente e o sábio Lúcifer. Aos meus olhos, porém, pareciam estar à beira de um penhasco. Lúcifer não tinha o luxo de passar uma mensagem divina ou criar milagres para se promover. Ela nem conseguia descer ao corpo de um devoto. Eu tinha certeza que essa era a razão pela qual trancaram Soltano no subsolo. Lúcifer precisava de alguém para gerenciar o mundo superficial marcado, alguém que pudesse proteger o continente. O continente parecia perfeitamente normal. De acordo com os livros da biblioteca, o nível atual de civilização, mentalidade e o padrão de vida geral dos continentais eram bastante altos. O templo subterrâneo não era diferente. Achei que havia um apocalipse em andamento lá fora, mas o mundo da superfície tinha uma quantidade abundante de recursos, e não havia regiões contaminadas também. Claro, problemas sociais como guerra, fome e pobreza existiam, mas esses estavam basicamente em toda parte. O continente parecia perfeito aos olhos de um ser transcendente. Infelizmente, se algo era perfeito por fora, então tinha que estar corrompido por dentro. Em outras palavras, pode-se dizer que a bolha do continente estava prestes a estourar. Lúcifer provavelmente estava pegando emprestado o poder sagrado de todos os lugares e correndo pelo continente para consertá-lo. Pensando bem, o Museu da Fenda não foi criado nessa época também. A mãe do Max, minha esposa espiritual, provavelmente morreu tentando fechar a fenda. Vários problemas surgiram, e se não fosse pelo templo subterrâneo, o mundo da superfície estaria um caos. Lúcifer teve que ter trancado Altanus ali, pois ela não suportava olhar para o continente sozinha. Nesse sentido, pode-se dizer que Dractaris não estava realmente se comunicando com os sacerdotes do continente. Esse é o primeiro milagre em décadas, não, séculos. Eu tinha certeza que a espera era muito longa. Eles viveram para este dia, afinal. E essa foi a razão pela qual esse evento desajeitado foi tão eficaz. Você realmente entende? O que ela disse? Dractaris perguntou. Eu também não quero acreditar, Padre Dractaris, respondi. Mas o que eu vi é a verdade absoluta. Lady Lúcifer disse que São Altano eventualmente perderia sua luz. A base que tem protegido e mantido o continente se tornaria instável. Uma grande ameaça logo estará sobre nós, disse enquanto chorava como uma criança. Ela disse que a escuridão envolveria o continente, e todos tremerão de dor e medo. É o que? Sei como isso pode. Dractaris murmurou. Isso é. Ó Lúcifer. Como? Dractaris disse. Santa Altanus perdeu sua luz, e eu vi o que aconteceu com o mundo da superfície depois disso. Os habitantes choravam lágrimas de sangue e amaldiçoavam Lady Lúcifer, disse. É. Não pode ser. Dractaris murmurou incrédulo. Ó Lúcifer. Você vai abandonar o continente. Você vai abandonar seus cordeiros. Eu gritei. Pepai. Dractaris gaguejou. Ah! Eu rugiu, agindo como um lunático. Acalme ele. Rápido. Dractaris ordenou. A escuridão. A escuridão. Está vindo. Elk. Elk. Ah! Eu gritei. Pai. Você está bem? Pai. Perguntou. São alto. Ó Lúcifer. Por quê? Elk. Ah! Ah! Gritei. Segurei o peito e comecei a rugir como um louco. A cena pareceu finalmente fazer todos perceberem a gravidade da situação. Os guardas durões de Dractaris me agarraram, mas não puderam fazer nada sobre minha mente. Eu estava chorando muito, e chorava tanto que meus olhos doíam. Eu estava perdendo a cabeça. Eu não conseguia parar de chorar. Eu nem fazia ideia do que estava fazendo naquele momento, pois estava perdendo a consciência. Elk. Ah! Ah! Euk. Ah! Gritei. Pai. Pai. Você está bem? Dractaris perguntou. Eu estava tendo uma convulsão, e meu coração batia forte no peito. Eu respirava rápido, mas parecia que não estava pegando ar suficiente. Rápido. Com o padre Lei Yong. Dractaris ordenou.
Elk. Ó Lúcifer! Lúcifer! Murmurei. Quando um fluxo de poder sagrado entrou em mim, fui me acalmando aos poucos. Minha respiração ficou calma e parei de chorar. No entanto, eu estava suada, completamente exausta. Após a confusão, um silêncio ensurdecedor tomou conta da sala. Minhas habilidades de atuação eram incríveis. Era perfeito. Parecia que ninguém se importava se minhas palavras eram verdadeiras ou não. Todos, inclusive o padre Dractaris, pareciam pálidos. Eles se envolveram na minha atuação, que foi tão brilhante que até o vencedor do prêmio de melhor ator choraria ao vê-la. A cena do continente caminhando para o apocalipse se refletia no protagonista em pânico que recebeu uma mensagem divina. Estariam simpatizando com o padre cujo coração quase parou de se mover por terror e choque. O motivo não importava muito. De qualquer forma, o templário Genie estava ocupado explicando tudo o que sabia. Ele ainda era jovem demais para conhecer as verdades do mundo, então parecia nervoso, e havia lágrimas em seus olhos. Ele parecia mais pálido que uma folha de papel. Era uma reação típica de alguém como ele. Na verdade, a reação dele não foi tão ruim porque ele recebeu treinamento, mas se fosse uma criança comum, teria desmaiado de terror. O templário Genie voltou a se aproximou de mim. Dê com a licença, pai. Você está bem? Perguntou a templária Genie. Sim. Eu. Só. Murmurei. Eu parecia que ainda não fazia ideia do que tinha acontecido. Ele está em choque, padre Dractaris. Acho melhor ele descansar primeiro. Sugeriu a templária Genie. Concordo, mas... Dractaris fez uma pausa. O que devemos fazer a respeito disso? Dractaris continuou. Vamos não contar para ninguém por enquanto, respondeu a templária Genie. Sim, é uma decisão razoável. Não adianta fazer todo mundo entrar em pânico. Tenho certeza de que não é isso que ele quer, porém. No entanto, seria absurdo notificar os padres comuns sobre esse incidente, e ele também teria que pensar duas vezes sobre os superiores. Um sacerdote de baixo nível imediatamente correria até os superiores para avisá-los disso, mas Dractaris não era um sacerdote de baixo nível. Ele tinha suas próprias tropas e um grupo de cavaleiros sagrados que estavam no mesmo nível dos templários de baixo escalão. Ele precisava considerar o impacto que esse incidente teria quando a notícia se espalhasse, mas também precisava se preocupar com os sacerdotes corrompidos, que certamente usariam esse incidente a seu favor. Claro, algumas pessoas inevitavelmente descobririam, mas tudo bem, desde que se esforçassem para suprimir a notícia. Nesta sala, não havia mais ninguém além de mim, Dractaris, dois de seus guardas de confiança e a templária Genie. Depois de dizer algumas palavras a um de seus guardas pessoais, ele se aproximou de mim. Ele segurou minha mão, a mão daquele que conhece o futuro sombrio do continente. Eu sabia o que ele ia dizer, então decidi falar primeiro. Pai, eu disse, isso é presunçoso da minha parte, mas... Parei. Que tal? Vamos manter isso em segredo por enquanto. Eu sugeri. Sim, é isso mesmo. Pai. Ele murmurou. Eu não era apenas um padre devoto. Sou um padre de elite. Eu sabia o impacto que esse incidente teria, pois era um padre capaz de olhar para o quadro geral antes de tomar qualquer decisão. Eu era um padre bem educado que entendia política e assuntos atuais. Basicamente, eu era competente. Eu era alguém que as pessoas gostariam que trabalhasse para eles. Eu estava em pânico e estava como um lunático há poucos instantes, mas eu poderia simplesmente dizer que tudo isso foi porque minha fé era forte. Meu padrinho, não, o padre Dractaris, que se tornou meu padrinho, me olhava com olhos profundos e sábios. Sim, observe bem meu comportamento também. Mesmo de relance, qualquer um podia ver que eu era um nobre. Eu estava agindo cauteloso. Minhas mãos eram macias, como se eu nunca tivesse passado por um trabalho de parto pesado, e minha pele era pálida, pois mal estava ao sol. Tinha certeza de que muitos pensamentos estavam surgindo na cabeça dele agora. Ele provavelmente estava assumindo que eu era um nobre caído a que se tornou sacerdote ou servo de Lady Lucifer que saiu para o mundo com um propósito em mente. Eu não sabia exatamente o que ele estava pensando, mas tinha certeza de uma coisa. Ele queria me patrocinar, pois não queria me perder. Pai, eu entendo melhor do que ninguém como você se sente, disse Dractaris. Padre Dractaris, eu disse. Tenho certeza de que você está preocupado com o que vai acontecer depois e o impacto que esse incidente terá, mas não precisa se preocupar. No entanto, Dractaris fez uma pausa.
Acho melhor a gente resolver as coisas para estarmos na mesma página, respondi. Ó Lúcifer. Além disso. Dractaris parou. Sim, a Geni Templária é o problema, certo? Tecnicamente, ele não era um de nós. Como esperado, o arcebispo lançou um olhar frio ao Templário Geni. Os guardas de Dractaris também colocaram a mão no pomo da espada. Geni era jovem, mas não era tão burro a ponto de não perceber o que estava acontecendo. Eu tinha certeza de que ele também entendia que estava em apuros. Seria outra história se houvesse apenas um guarda, mas havia dois aqui. Além disso, havia definitivamente mais guardas do lado de fora. Não posso deixá-lo morrer aqui. Um efeito borboleta poderia acontecer, e eu acreditava que ele ainda era útil. Ele é um de nós, pai, argumentei. Vou garantir que falo com ele. Vou dizer-lhe que ele não pode revelar nosso segredo para ninguém. Mas Padre Dractaris, murmurou um guarda. Guardas devem permanecer em silêncio. Silêncio, disse Dractaris com firmeza. Você pode me prometer isso? Dractaris perguntou. Eu. Você pode jurar pelo nome da Lady Lúcifer que vai levar tudo o que aconteceu hoje para o túmulo? Dractaris perguntou. Claro que pode. Eu. Templária Geni gaguejou. Geni Templária, eu disse. Eu vou te apoiar. Para que você possa garantir que esse segredo importante permaneça um segredo e que supere esse destino cruel. Olhei para ele nervosa, e ele também estava me olhando. Ele assentiu lentamente, mas não era porque não tinha escolha. Foi tudo porque ele confiava em mim, por isso estava disposto a fazer um juramento. Ele parecia não perceber que nada de bom aconteceria confiando em alguém que alguém acabara de conhecer, e eu presumi que fosse isso porque ele parecia confiar completamente em mim. Eu juro, Padre Dractaris. Juro pelo nome da Lady Lúcifer que não contarei a ninguém o que aconteceu hoje, prometeu a Templária Geni. Tenho a sensação de que eu ia ficar ainda mais próximo do Templário Geni e Dractaris. Ele não vai dizer nada ridículo durante a invasão à masmorra, né? O dia da destruição de que o sacerdote profético falou chegou. Ah! Onde ele está? Padre profético. Padre profético. Se você não estiver aqui, eu. Preparem-se para a batalha. Ei, eu te disse para se preparar para a batalha. Parque de Okigo gritou. Ah! Onde diabos você está? Droga! Sim, provavelmente ele não vai fazer isso. Regressor Instruction capítulo 970, Antano, 7. Obrigado por me ajudar, padre, disse a Templária Geni. Se não fosse por você, Geni Templária, interrompi. Sim. Fui eu quem causou esse problema. Nem sei o que dizer. Por te envolver nisso. Se eu tivesse sido um pouco mais atencioso com você, eu disse. Eu não teria falado sobre a mensagem divina enquanto ele estivesse aqui, mas fiz isso por um motivo. Eu não sabia o quão grandes e poderosas eram as forças armadas do templo subterrâneo, e não fazia ideia de que Dractaris desconfiava da Geni Templária. Eu não tinha considerado a possibilidade dele se envolver nesse incidente. Por fora, era assim que parecia para a Templária Geni. Brincar com uma criança é bem fácil. Do meu ponto de vista, foi bom fazê-lo se sentir em dívida comigo. Ele ainda era uma criança, mas era bem forte, e tinha um futuro brilhante pela frente. Sempre que havia uma oportunidade, era melhor aproveitá-la imediatamente. Fico imaginando como eu parecia aos olhos dele. O padre que ele respeitava recebeu de repente uma mensagem divina. Eu era um padre malfadado envolto em uma luz indescritível, e eu era o padre que recebeu uma mensagem divina sobre a ameaça ao continente. Provavelmente nasci com um destino cruel, o destino cruel de ter que lutar contra uma grande ameaça. As crianças certamente enlouqueceriam com esse cenário. Além disso, salvei a vida dele. Estava meio confuso, mas enfim, estávamos no mesmo barco. Claro, ele não recebeu nenhum papel. Ele não passava de um templário de baixo escalão, então seu único papel era ficar em silêncio. Parecia que ele pensava na mesma coisa. Os sacerdotes tinham a tendência de dar muita importância a coisas como a orientação da deusa, o destino e as dicas da senhora Lúcifer. Claro, um jovem se deixava influenciar facilmente, então eu estava convencido de que a Templária Geni tinha pensamentos como: a deusa nos guiou um ao outro, é meu dever divino proteger e apoiar esse padre que precisa enfrentar uma ameaça terrível. Não é sua culpa, pai. Você. A Templária Geni murmurou. Sim, não tive o luxo de tempo para pensar bem, e minha convulsão foi meio abrupta antes. Tenho certeza. Foi difícil para você também. Disse a Templária Geni.
Eu deveria sorrir levemente para ele. Não posso dizer que sou o único que está sofrendo, disse, sorrindo levemente. O quê? Tenho certeza de que você e o padre Dractaris também estão passando por momentos difíceis. Claro, não estou dizendo que o que ele fez foi certo. Ameaçando você. Estava definitivamente errado. Mas acredito que minha culpa é maior por não considerar cada um de vocês. Por isso, fiquei parada. O templário Genie assentiu, mas não achei que isso significasse que ele concordava comigo. Ele sorriu de forma constrangida, parecendo estar tendo dificuldade para argumentar comigo. Depois disso, ele pareceu cair em contemplação. Então, com uma expressão constrangida, murmurou, com licença. Pai. Sim. Que o que acontecerá com o continente? Perguntou a templária Genie. Isso é. Dei um tapinha na cabeça dele. Foi rude, mas parecia a coisa certa a fazer porque já éramos melhores amigos. Isso é. Não é algo com que você precise se preocupar, eu disse a ele. Basicamente, confie nos adultos. Tenho certeza de que você está preocupado com muitas coisas, mas há sacerdotes talentosos e templários aqui embaixo, eu disse. O quê? Quero que você aproveite um pouco mais a vida que lhe foi dada, respondi. Ah, tudo bem, só deixe os adultos cuidarem disso. Tive que tomar cuidado com isso, pois ele podia achar que eu o tratava como uma criança e ficar hostil comigo. No entanto, essa sensação devia ser nova para ele, pois ninguém jamais falaria com ele assim. Assim que abri os olhos, já era servo de Lúcifer, e o templo subterrâneo vinha pressionando para que se tornasse adulto em breve. Ele havia desistido da vida para se tornar ainda mais forte por Lúcifer. Eu tinha certeza de que era a única pessoa que já lhe disse para aproveitar a vida que lhe foi dada. Havia muitos padres adultos ali, mas era um fato inegável que essa sensação era totalmente nova para ele. Como esperado, ele achava que eu era diferente dos outros padres adultos. Eu gostaria de ajudar, eu sei, templária Genie. No entanto, não é isso que precisamos agora, disse a ele. Acredito que um dia Lady Lucifer vai usá-la, mas esse momento não é agora, acrescentei. Pai. Templária Genie murmurou. Veja mais coisas e aprenda muito até Lady Lucifer achar que você está pronto. O mundo é enorme, belo e vasto. Você pode aprender muitas coisas com as menores coisas que existem, e é um lugar onde você sempre vai aprender algo novo, eu disse a ele. Eu queria que ele pensasse assim, eu não fazia ideia do que o pai quis dizer com suas palavras na época, mas agora sinto que finalmente entendi. Não foi uma má ideia, e engraçado que o templário Genie realmente parecia não saber do que eu estava falando. Só dei uma dica sobre o futuro, mas ele parecia estar gostando tanto do calor e conforto que eu lhe dava que não pareceu ter notado essa dica. Dei um tapinha na cabeça dele de novo. Ele pareceu um pouco envergonhado, mas não pareceu desgostar do meu toque. No entanto, não demorou para ele voltar à razão. Afinal, ele estava em uma missão agora. Ah, Pepai. Está na hora de ir, disse a templária Genie. Parece que já chegou a hora, comentei. Sim. Padre Dractartis disse que vai preparar o uniforme, então você só precisa esperar na sala de espera do salão de reuniões sociais, respondeu o templário Genie. Sério? Perguntei. Você será a quinta pessoa a entrar, informou a templária Genie. O quê? Por quê? Perguntei. Acredito que essa é a forma dele ser atencioso, disse a templária Genie. É por isso que você precisa estar do lado certo. Eu o levo até lá, padre, ofereceu a templária Genie. Obrigada, templária Genie, disse. Sem problema. Originalmente, não existia uma ordem de entrada. Para ser exato, eu era um figurante. Em vez de ser apresentado a todos antes de entrar no salão, tive que entrar sem que ninguém percebesse. Eu não conseguia chamar atenção, e tinha que olhar os outros com olhos invejosos. Isso era perfeito para um padre errante desconhecido. Tive que me sentir honrado por sequer receber um convite. Esse encontro era para os patrocinadores vindos da superfície. Esse era um lugar para aqueles no poder, os fortes com poderes especiais e nobres ou membros da realeza com uma história profunda. Padres errantes impotentes, filósofos admirados pelos habitantes e até sábios eram convidados apenas para preencher os assentos vazios. Claro, os primeiros podiam entrar formalmente, enquanto os outros simplesmente ocupavam os assentos vazios sem nenhuma formalidade. Além disso, não era fácil conversar com os altos funcionários. Dractaris tem mais poder do que eu imaginava. Além disso,
O uniforme não é tão ruim assim. Gostei do fato de não ser muito sofisticado. Isso me fez parecer um padre introvertido em vez de um palhaço. Não era que eu não gostasse das roupas que trouxe, mas, se possível, gostaria de usar roupas que combinassem com a tendência. As atentas ficaram ao meu lado e me ajudaram a vestir o uniforme. Tentei ao máximo não parecer estranha. Achei esse tratamento meio desconfortável, mas tive que agir como se estivesse acostumada a receber esse tipo de tratamento. Afinal, minha história era que eu era filho de uma família nobre. Se as atentas e guardas aqui eram os olhos e ouvidos de Dractaris, então não poderia haver contradições na minha história. Onde está o padre Dractaris? Perguntei. Ele está a caminho, pai, respondeu uma criada. O lado negativo de Dractaris era que ele era difícil de matar. Ele é realmente teimoso. Eu não tinha certeza se o grupo de expedição já o havia encontrado ou não, mas eles passaram quase um dia inteiro limpando a sala de oração, embora eu ainda não tivesse notícias sobre o ataque deles. Eu realmente não achava que eles iam falhar, mas estava me sentindo frustrado. Logo, ouvi uma voz lá fora. Padre Leikleon, está pronto? Sim. Saí e entrei na sala de espera. Claro, eu vi o teimoso lá. Você está aqui, cumprimentou Dractaris. Obrigado por ser atencioso, Padre Dractaris. Decidi cumprimentá-lo primeiro. Eu não era muito fã de situações assim, mas precisava demonstrar minha gratidão pela gentileza dele. Estou preocupado por ter te sobrecarregado, acrescentei. Eu te sobrecarreguei porque sinto que você está tentando me usar para motivos políticos. Não é o caso, pai, respondeu Dractaris. O templo subterrâneo já sabia que um sacerdote que havia recebido uma mensagem divina estava ali. Ainda não havia detalhes, mas eu tinha certeza de que Dractaris anunciaria em breve, pois ele teria que me reivindicar para si. Quando se tratava de pessoas religiosas, nada dava mais poder e validação do que ouvir a voz da própria Deus um Deus. Ele não era um padre corrompido, mas era ainda mais motivo para ele ser obcecado por mim. Ele ia me usar para sua própria agenda, e eu conseguiria o apoio dele por causa disso. Ele anunciaria que o padre que recebeu uma mensagem divina estava do seu lado, e eu vou me tornar a estrela do encontro social. O padre Dractaris e Leikleon, o padre Hunt, chegaram. Dei um passo à frente, e minha paisagem favorita apareceu à vista. Eu podia sentir muitas pessoas olhando para mim. Eles pareciam já ter ouvido os boatos porque estavam cochichando uns com os outros, e eu via outros me olhando da cabeça aos pés. Obviamente, havia uma certa imagem que eles esperavam de mim. Provavelmente acharam que eu era uma crente devota, pois ouvia a voz da Lady Lucifer. Eles esperavam que eu parecesse um padre típico e íntegro. Afinal, fui convidado para esse encontro social, mesmo sendo apenas um padre errante. Claro, não os decepcionei. Meus olhos estavam cheios de devoção e eu caminhava como se um poder sagrado escorresse pela minha figura. Eu parecia ter passado por muita coisa. Eu tinha respeito e culpa tanto pela senhora Lucifer quanto por São Antano. Eu era conhecido como o Santo da Luz no continente, então eu sabia instintivamente como precisava agir para atrair a multidão. Eu podia sentir que eles estavam me encarando. Continue olhando. Continue me encarando. Padre Dractaris já fazia parte da multidão, e a sala ficou em silêncio. Eu sou o Santo da Luz, droga. Lúcifer. Eu sou o Deus do sacrifício e do avivamento. Ó Lúcifer. Ouvi vozes que me fizeram querer abrir minhas asas. Se eu mostrasse minhas asas, metade das pessoas aqui se ajoelharia. O problema é que a outra metade vai tentar pegar um pedaço de mim. Exagero era ruim quando feito demais, mas essa era a minha primeira aparição, então eu precisava causar impacto. Decidi liberar uma luz fraca, e as pessoas olharam para mim novamente. Eu tinha certeza de que eles perceberam que eu sou a estrela. Não demorou para eu receber inúmeros pedidos de aperto de mão. Independentemente do que fosse acontecer, eu já era a estrela desse encontro social. Eu sou a estrela, droga. Regressor Instruction capítulo 971, Antano, 8. O Marquês Mago Clarkin chegou. Sim, faça uma entrada em grande lugar se puder. A Grã-Duquesa do Império Dali e o Cavaleiro de Ferro, Lemburg, chegaram. Você nunca vai receber tanta atenção quanto eu, mesmo sendo uma Grã-Duquesa ou uma rainha. O impacto do meu público foi tão grande que basicamente roubei a cena nesse encontro social. Uma Grã-Duquesa, adornada com ornamentos elegantes e um cavaleiro elegante, entrou junta na reunião social, mas eles não foram tão impactantes quanto eu. Por cortesia,
A multidão os recebeu bem, mas a visão do Santo da Luz já havia sido gravada em suas mentes. Eu era o Deus do sacrifício e do avivamento, então era mais elegante que a Grã-Duquesa e mais encantador que seu cavaleiro. Não era porque eu fosse mais importante que eles. Qualquer um podia perceber que eram mais sofisticados e pareciam pessoas que liderariam o continente, mas títulos não eram tudo. Estamos aqui para nos conhecer. A Grã-Duquesa do Império Delia, o Cavaleiro de Ferro seja lá o que for, e os nobres. Havia muitas pessoas incríveis aqui, mas já eram bem famosas. Claro, parecia que eles estavam conhecendo os crentes do templo subterrâneo pela primeira vez, mas as pessoas simplesmente não conseguiam deixar de ficar curiosas sobre mim. Um padre errante aleatório, cujo nome nunca tinham ouvido antes, entrou na reunião social com o padre Dractaris, e conseguiu chamar a atenção de todos também. Além disso, eu tinha uma postura digna que as pessoas nunca tinham visto antes. Nesse ponto, todos compartilhavam a mesma curiosidade de Dractaris por mim. É por isso que as pessoas precisam aprender. Por isso as pessoas tinham que aprender a etiqueta de um nobre e da realeza. A etiqueta já estava gravada em meu corpo como cardeal honorário do Vaticano. Minha etiqueta era diferente devido à diferença da época, mas minha etiqueta e postura únicas tinham que ser o motivo de as pessoas estarem curiosas sobre mim. Real, reconhece real. Mesmo que eu andasse sem pensar, pessoas instruídas ainda identificariam muitas coisas diferentes em mim. Provavelmente foi por isso que as pessoas eram cautelosas perto de mim. Eles se perguntavam que tipo de pessoa eu era, que tipo de vida eu tinha vivido todo esse tempo e minha verdadeira identidade. Eles estavam mais focados em mim do que naquele chamado Marquês Mago, e se reuniam naturalmente ao meu redor. Prazer em conhecê-lo, Padre Lake Young. Sim, prazer em conhecê-lo, cumprimentei. Se não se importar, pode me dar um pouco do seu tempo? Sim, claro, respondi. Claro, grupos também se formavam em torno de outras pessoas. Ah, entendi. Lady Lucifer ficará satisfeita. Ah, imagem. No entanto, as pessoas desses grupos não passavam de personagens secundários. Sempre que houver vários grupos em um só lugar, o mais barulhento vence. Eu não estava falando de gritar sem jeito. As pessoas tendem a entrar em um grupo amigável e animado, e mesmo que alguém tentasse desviar o olhar desse grupo, acabaria roubando olhares para ele. O grupo amigável que era o meu, e era um encontro de pessoas educadas e inteligentes. Havia conversas difíceis, mas eu já estava acostumado a sorrir e a me dar bem com os nobres. Elogiei a grandeza de Lúcifer aos renomados sacerdotes, enquanto louvava e abençoava as casas de nobres distantes com alta autoestima. Eu lhes dava elogios que outros nobres com alta autoestima não fariam. Fiz parecer que era acessível, fazendo com que mais pessoas se reunissem ao meu redor. Quando uma pessoa chamava alguém, outra chamava outro, e assim por diante. Tem alguém que quero te apresentar, pai. Será uma honra, eu disse. Eu sou Baan, um bispo. Prazer em conhecê-lo, apresentou Baan. Sim, você não vale nada. Prazer em conhecê-lo, Padre Baan. Ouvi muito sobre você pelo Padre Dractaris, disse. Você me envergonha. Não sei o que o Padre Dractaris te disse, mas eu não sou ninguém incrível, padre. Baan riu. Havia algumas pessoas inúteis ali como ele, mas pessoas como ele geralmente tinham conexões com figuras importantes. Pensando bem, ouvi dizer que uma luz radiante se espalhou nas salas de oração privadas. Você por acaso é? Baan fez uma pausa. Padre Lake Young. Baan murmurou. Eu não sou ninguém, mas recebi a bênção da senhorita Lucifer, disse. Então era você. Faz tanto tempo, disse Baan. Eu até fui abençoado. Uma batalha territorial invisível aconteceu no meio da reunião, mas isso não era realmente importante para os sacerdotes, já que o objetivo deles era se destacar diante dos patrocinadores ali. Por outro lado, os patrocinadores estavam tensos com essa batalha territorial porque pessoas como eles não poderiam viver a menos que fossem os protagonistas. Por isso a Grã-Duquesa não conseguia parar de olhar para mim. O orgulho dela não permitia que ela se aproximasse de mim primeiro, mas ela definitivamente também estava curiosa sobre mim. Ela se perguntava por que havia tantas pessoas ao meu redor e por que havia tanta risada ao nosso redor. E foi quando ouvi uma voz alta. Por quê? Foi um evento. Faz tempo que não vejo um evento assim. Era um evento que frequentemente acontecia em encontros sociais. Eu estava falando de pessoas problemáticas. Às vezes apareciam e causavam algum problema.
Eu já tinha participado de muitos encontros sociais antes, mas nunca encontrei tantas pessoas problemáticas. Um exemplo típico dessas pessoas problemáticas eram pedaços arrogantes de lixo, rudes com uma senhora e um bêbado grosseiro fazendo alarde. Uma reunião social era um encontro de muitas pessoas de todos os estilos sociais, então um ou dois participantes certamente causavam algum problema. Os guardas deveriam impedir que pessoas problemáticas fizessem alarde, mas essas pessoas geralmente eram influentes ou no poder, o que significava que os guardas não podiam fazer muito a respeito. Em outras palavras, o próprio grupo teria que agir para resolver o problema. Normalmente, quem assumia a responsabilidade para lidar com esse problema se tornava a estrela do encontro social. Era um ótimo timing também. Era hora de homens e mulheres darem as mãos e começarem a dançar, mas eu não conseguia fazer isso. Nobres de famílias poderosas pareciam um pouco desapontados, e era compreensível, já que viviam para mostrar suas habilidades de dança para outras pessoas. Por que você não vai dar apoio? Você prometeu que o templo subterrâneo daria apoio, gritou uma mulher. Já te disse muitas vezes que não posso eliminar os templários ou os cavaleiros sagrados quando quiser. Não há provas suficientes, argumentou um homem. Há muitas evidências. Você precisa ler os relatórios que a associação criou. Já existem centenas deles, respondeu a mulher. Um exército foi enviado há um ano, mas nada aconteceu. Você já pensou nos recursos que tivemos que gastar para isso? Relatórios não são suficientes. Tem um processo para tudo. Não posso eliminá-los só porque quero, disse o homem. Desta vez é diferente. Nós todos precisamos unir forças, disse a mulher. TSC. Pessoal, por favor, me escutem, declarou a mulher. Acho que ele não está bêbado. Já chega, disse o homem. Todos nós precisamos unir forças. O homem argumentou. Um homem e uma mulher discutiam ao longe. Eles estavam falando sobre recursos, então a mulher provavelmente pediu ajuda às forças armadas do templo subterrâneo, mas não foi aprovado. O melhor a fazer era meditar, e os outros pareciam ter pensado na mesma coisa. As hienas do grupo social avançaram para intervir, mas... Por favor, me escute. A mulher gritou. Por favor, pare com isso, Metel. O homem gritou. Tive que usar um método um pouco diferente para resolver esse problema, criando uma missão de rank raro. Enlouqueça como se estivesse tendo uma convulsão. 01, a mulher parecia confusa. Eu cuido do seu problema. 01, nossos olhares se encontraram, e a mulher lançou um olhar confuso para mim. Ninguém vai te ouvir. As pessoas aqui não se interessam pelo que você tem a dizer, e seu problema não é realmente um problema na cabeça delas. Este encontro social foi criado para os patrocinadores que mantêm o templo subterrâneo. Você realmente acha que eles vão dar apoio? Por que não seguir meu conselho? Acho que posso te ajudar. 01, a mulher desviou o olhar de mim e olhou ao redor. Parecia que ela tinha certeza de que a voz vinha de outro lugar. Eu sei da ameaça de que você está falando, e sei a forma correta de lidar com ela, então não vou me repetir. Eu não sou quem tem algo a perder aqui. Enlouqueça como se estivesse tendo uma convulsão. 01, eu não tinha nada a perder, e ela não tinha outra escolha. Me escute. A mulher rugiu e começou a enlouquecer. Não é hora para festejar assim. Parecia que ela estava sendo um pouco sincera. Calma, Metel. Este não é o lugar para isso. Gritou um homem. Por que você não acredita em mim? Por quê? Gritou a mulher. Eu disse que não podemos ajudar. Você precisa trazer provas mais claras, e também temos muitas questões a considerar. Não faça isso aqui, tá? Vá para a Torre Mágica. A Torre Mágica não ia adiantar nada. Na verdade, o motivo de ela ter vindo ao templo subterrâneo foi que não conseguiu convencê-los lá em cima. Parecia que ela também havia recebido um convite para esse encontro. Eu mesmo vou contar para São Antano. Deixe-me conhecê-la. Exigiu a mulher. Por favor, mantenha calma. O homem implorou. O continente está em perigo, pessoal. Gritou a mulher. Levem-na embora. Ordenou o homem. Me solta. Você sabe o que fazer quando há um clarão de luz, né? Acredito que você seja perspicaz o suficiente para saber o que fazer. 01, a situação estava prestes a ficar feia. As hienas do encontro social pareciam achar que não havia outra saída a não ser arrastá-la para fora enquanto assistiam com as mãos atrás das costas. Enquanto isso, os guardas trocaram olhares. E é aqui que o protagonista deveria aparecer. Caminhei devagar,
como antes. Os espectadores se moveram para o lado como se estivessem possuídos por algo, e finalmente pude ver o que estava acontecendo. Vi uma mulher furiosa com lágrimas nos olhos, e vi um homem tentando reprimi-la com seus comparsas. Por favor, saia da frente, disse com tom sério e baixinho e soltei uma luz. Uma luz que era muito diferente do poder sagrado se espalhou, envolvendo a mulher. Não queria dizer isso com minha própria boca, mas era uma luz realmente radiante. O queixo de todos caiu ao olhar para a luz. A mulher fechou os olhos lentamente, e a luz pareceu acalmá-la como se fosse um sedativo. Claro, não teve esse efeito, mas ela claramente sabia o que eu queria que ela fizesse. A luz a segurou enquanto ela desabava no chão. A sala ficou silenciosa novamente e todos os patrocinadores, incluindo Dractaris, pareciam realmente surpresos. Pareciam embriagados pela luz radiante que acabavam de presenciar. Você pode, por favor, nos fornecer um lugar para descansar? Eu cuidarei dela, pedi. O primeiro dia foi assim, mas não fiquei triste com isso. Na verdade, era melhor sair em meio aos elogios e aplausos. Eu tinha certeza de que todos falariam sobre o que acabou de acontecer agora e, no fim, os acontecimentos de hoje me ajudariam muito amanhã. No entanto, agora eu tinha um problema para enfrentar. Virei-me para a atriz que atuou maravilhosamente. É por causa da fenda, né? 01, mulher à minha frente era a criadora de Max e minha esposa espiritual, guardiã do Rift Metal. Regressor Instruction capítulo 972, Antano, 9. Meteu me olhou surpreso. Ela tinha cabelos loiros longos e cílios visivelmente longos. Ela também tinha o mesmo rosto da estátua dela em Riftland. A estátua dela e a minha em Riftland pareciam amigáveis, e era preciso porque Metel realmente parecia amigável. Fico feliz em vê-la por algum motivo. Foi a primeira vez que vi Metel pessoalmente, mas fiquei feliz em vê-la. Sempre que eu passava tempo com Max, cerca de 80% das histórias dele eram sobre ela. Claro, eu raramente ouvia porque não conseguia me identificar direito. Tudo que eu conseguia lembrar era que Max não parava de dizer que ela era mais gentil entre as guardiãs com quem ele já tinha interagido. Ele também falou sobre as boas lembranças que compartilhou com ela. Mesmo que eu muitas vezes nunca tenha realmente ouvido as palavras da Max, fiquei feliz em vê-la. Talvez eu tenha me sentido assim porque Max falava tanto dela. Claro, eu era o único que sentia isso. Em contraste gritante, a mãe do Max parecia um pouco nervosa, e tudo porque eu estava tentando criar um clima amigável entre nós. Ela parecia cuidadosa até com as palavras. Ela estava me ouvindo, mas era muito cautelosa e, o mais importante, ela está em alerta. Alguns momentos depois, ela finalmente falou. Quem? E você? Não posso contar para ela que tivemos um casamento espiritual. Meu nome é Lake Yeon, me apresentei. Eu não estava perguntando, sou um padre errante à superfície, mas aqui, sou conhecido como sacerdote que recebeu uma mensagem divina. Mas isso não é realmente importante, certo? O importante é que eu posso te ajudar, interrompi. A voz na minha cabeça. Metel disse. Ah, isso pode virar um problema. Murmurei. Quem? Você. Ela repetiu. Se as missões que eu tinha dado a ela fossem a razão da confusão dela, então faria sentido. Afinal, só deuses e deusas podiam conceder missões usando o poder sagrado. O método e o tipo eram diferentes, mas as pessoas podiam facilmente ser enganadas a pensar que haviam recebido uma mensagem divina ou estabelecido algum tipo de conexão com o ser divino. Simplificando, o guardião da fenda Metel sentiu traços do Deus do sacrifício e do ressurreição em mim. Você está. O quê? Eu pareço um Deus para você? Eu pareço uma reencarnação ou um avatar de um Deus? Você sente que ouviu a voz de um ser transcendente? Perguntei. Eu entendo, mas não pense em mais nada por enquanto e apenas olhe para o que está na sua frente. Coisas que não podem ser compreendidas acontecem com frequência aqui. Por exemplo, tem aquela fenda que você está preocupado e tem som alto. Eu também sinto o mesmo. Se você acha que sou um avatar de Deus, sinta-se à vontade para pensar assim. Enfim, vou te contar como eu sei disso, eu disse a ela. É porque posso ver o futuro, respondi. Eu não estava errado. Suas preocupações vão se tornar realidade. A fenda vai se abrir, e monstros vão cair dela, eu disse a ela. O quê? O continente vai se tornar um verdadeiro inferno. Os padres incompetentes e figuras poderosas do mundo da superfície não vão ouvir vocês. Tenho certeza de que você já sabe. Mas é uma história tão ridícula.
outra dimensão e uma fenda. Qualquer um pensaria que você é louco se falasse sobre isso com eles, eu disse. Realmente não importa se eles acreditam em você ou não. Até eu acho absurdo, mas uma coisa que tenho certeza é que posso fazer o que você quiser, disse. Sério? Ela perguntou. O continente não iria desmoronar, e tudo isso porque você e alguns guardiões cumpriram suas missões maravilhosamente. Você ainda usa o título de Guardião da Fenda? Perguntei. Guardião da Fenda. Ela murmurou. Parecia que ela nunca tinha ouvido falar disso antes. Preciso contar tudo para ela. Pensando bem, a tecnologia para criar o Museu da Fenda não era dessa época. Visitei a biblioteca e passei bastante tempo lendo os documentos lá, mas a tecnologia dessa época não conseguiu criar Max nem o sistema do museu. Metel era conhecido como o gênio do século, mas o avanço tecnológico não era tão fácil de alcançar. O espelho da deusa e o espelho de mão da deusa precisavam de um sistema para funcionar, e o sistema em si tinha centenas e milhares de subsistemas que tinham suas próprias instruções para cumprir para que esses dois itens funcionassem corretamente. Isso também. Este maldito continente está condenado sem mim. Eu roí as unhas, pensando nos próximos passos. E foi quando ouvi batidas na porta. Espera aí, antes que eu pudesse terminar a frase, alguém entrou na sala. Senhorita Benigoa. Benigoa nem olhou para mim. Depois de invadir o quarto, ela começou a limpá-lo de forma agressiva. Ela descontou a raiva nas almofadas, batendo forte nelas e empurrando Metel e meus pés para longe enquanto passava pano no chão. O que há de errado com ela? Espera, ela deve estar com ciúmes. Observei ela por um tempo e percebi que parecia mais que ela estava furiosa do que com ciúmes. Em seus olhos, viu o padre, que lhe dissera palavras doces, sair da reunião com uma mulher que conheceu ali mesmo. Tenho certeza de que Benigoa era uma das atentas naquela grande reunião. Eu disse que viria procurá-la, mas ainda não tinha feito isso, então ela provavelmente esperava que eu a encontrasse logo. Pela personalidade dela, eu tinha certeza de que ela achava que o destino nos levaria a nos encontrar no encontro, ou acabaríamos tendo um encontro depois do encontro. No entanto, ela viu o padre desaparecer com o Metel, e a cena a deixou furiosa. No fim, ela seguiu o padre, o que nos levou até onde estávamos agora. Ah! Você pode mexer os pés, por favor? Preciso limpar, disse Benigova. Ela realmente é como uma criança. Porque o quarto está tão sujo. E na verdade tem lixo espalhado por aí. Benigoa murmurou. Ela não está me chamando de lixo, está? Você está bem, senhorita Metel? Você não se apaixonou por alguém que já deve ter falado palavras doces com você, não é? Benigoa perguntou. O que há com você? Você não vê que estamos tendo uma conversa séria agora? Como esperado, Metel voltou a ficar em alerta. Com licença. Senhorita Benigoa. Eu disse. Quem é Benigoa? Sou um atenta. Parece que você já teve muitos Benigoas lá em cima, disse Benia. É um mal-entendido, senhorita Benigoa, eu disse a ela. Eu sabia que você ia dizer isso, mas não sou burro, pai. Eu não te aceitei desde o começo, mas você realmente é uma pessoa lasciva e obscena, disse Benigoa. Isso é meio duro. Eu não sou assim. Mentiroso. Você é um mulherengo que fala bem palavras doces, acrescentou Benigoa. Com licença, senhorita Benigoa. Acho que houve algum tipo de mal-entendido. Tenho falado sobre negócios com a senhorita Metel. Você terminou, pai, interrompeu Benigoa. Benigoa parecia achar que ela estava legal, mas eu via lágrimas nos olhos dela. Ela está machucada. Ela obviamente ficou magoada com o jeito que estava agindo. Para ser honesto, não havia nada entre nós. Conversamos apenas algumas vezes e prometemos comer juntos. Era só isso. Considerei a possibilidade de que fazer tudo isso fosse a mesma coisa que pedir em casamento aos olhos dela, mas não parecia ser o caso. Tenho quase certeza que ela só estava imaginando todo tipo de coisa sozinha. O comportamento de Benigoa dificultou para mim determinar se ela era ingênua ou... Eu estou. Cansou de você, padre, disse Benigova. Parecia que ela queria parecer legal até o fim porque bateu a porta com força. No entanto, não me dei ao trabalho de correr atrás dela. Só preciso filmar um drama de partir o coração com ela depois. Metel era importante para mim agora. Aquela mulher. Agora há pouco. Parece que houve algum mal-entendido. Você não precisa se preocupar com o que ela disse, eu disse a ela. Não é isso. Parece que ela está tentando fugir.
Antes que Metel pudesse dizer qualquer coisa, decidi agir. Coloquei a mão no bolso, e Metel pegou o bastão que caiu no chão por causa da limpeza agressiva de Benigoa. No entanto, ela olhou perplexa para o que eu tinha tirado do bolso. Era um espelho de mão da deusa, mas Metel nunca tinha visto nada parecido antes. O que aconteceu depois foi bem óbvio. Em vez de operar o espelho de mão da deusa, seria mais fácil para ela entender se eu simplesmente mostrasse como ele era feito e como funcionava. Infundi minha mana nele, e uma luz se espalhou do espelho de mão, permeando todo o cômodo. A sala ficou cheia de hologramas com padrões geométricos e fórmulas estranhas. Sinceramente, eu também não entendia tudo isso. Eu conhecia o sistema principal e como ele funcionava, mas o sistema principal era do tipo que ficava cada vez mais complicado quanto mais se aprofundava nele. Metel cambaleou para trás quando os hologramas apareceram, mas seu espanto não durou muito. Sua mandíbula caiu no chão, e ela olhou de olhos arregalados para a cena à sua frente. Parece que ela tem uma ideia do que são essas coisas. Um grande sistema que se torna a base do Museu da Fenda e o programa que manteve o museu antes de eu entrar na masmorra. Foi isso que transformou Metel e os outros em guardiões do Rift. Não posso entregar o espelho da mão da deusa. Não era tão provável, mas havia a possibilidade dela perder o espelho de mão, ou eles poderiam avançar mais rápido do que eu esperava. Decidi fornecer apenas as pistas básicas, pois provavelmente era por isso que o hardware do museu era tão volumoso. Se eles recriassem o espelho de mão da deusa usando minha tecnologia, o hardware só ficaria maior. Você acha que consegue? Perguntei. Perguntei se você pode fazer isso. Repeti. Não acredito. Metel gaguejou. Há 4 coisas que gostaria de pedir em troca de entregar essa tecnologia a você, pedi. Primeiro, você deve garantir que não haverá vazamentos de informações, eu disse. Vou me referir a você e às poucas pessoas que trabalham com vocês como guardiões da Fenda. Essa tecnologia só estará disponível para os guardiões. Não lembro exatamente todos os nomes, mas você deveria recrutar o Jaime e os Neve. Além disso, você deve ter um sistema de ranking. Você precisa categorizar as informações em patentes, sugeri. Segundo, criar um boneco autônomo que gerencia todo o sistema. Ele protegeria e pesquisaria informações sobre a Fenda dentro de um lugar chamado Museu da Fenda. Isso é algo que podemos discutir enquanto eu estiver aqui. Há muitos pontos para discutirmos, como o design geral e as taxas do sistema de loteria. Vai ser mais difícil do que você imagina, então vai ter que aprender rápido, informei. Como? Vê você. Metel gaguejou. Ela não faz ideia do que dizer. Metel parecia alguém testemunhando a civilização pela primeira vez. Na verdade, era verdade, pois eu tinha acabado de mostrar a ela uma tecnologia que ela jamais poderia imaginar nem em seus sonhos mais loucos. Terceiro, quero que me ajude um pouco enquanto estou aqui, disse. Estou meio solitário. E preciso de alguém para ser minhas mãos e pés. Esse encontro social é como uma zona de guerra. Seria bom ter alguém com quem eu possa conversar sem me sentir confortável com isso. E por último. Fiquei parada. Você tem que me esquecer, eu disse a ela. Metel me encarou de olhos arregalados. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.